Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Aldemar Monteiro. Vamos comentar as questões de processo penal do 37º exame de ordem, tá bom? Então vamos começar questão 64, que tem o seguinte enunciado. No dia 10 de julho de 2020, Pedro Primário é preso em flagrante delito comercializando êxtase em uma rua do bairro onde mora. Com ele são apreendidos 50 comprimidos e dinheiro em espécie. Assim, é imediatamente conduzido à delegacia, onde no mesmo dia é lavrado o auto de prisão em flagrante pela prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, punido com reclusão de 5 a 15 anos e multa. O laudo toxicológico provisório atesta que a substância consta da lista das substâncias proscritas, portanto, é droga para os fins penais. Feitas as comunicações devidas, o auto de prisão é remetido ao juiz competente e, desse modo, no dia 11 de julho, então no dia seguinte, portanto 24 horas após a prisão, mais especificamente a questão ele diz assim, passadas 23 horas, Pedro é apresentado à autoridade judicial. A audiência é realizada, essa audiência aqui, os senhores sabem, é a audiência de custódia, tá? A audiência de custódia prevista no artigo 310 caput do Código de Processo Penal, sem a presença do órgão do Ministério Público. E após entrevistar o preso e ouvir os requerimentos da defesa técnica, o magistrado homologa a prisão em flagrante. Ele então verificou que não há nenhum vício na prisão em flagrante. E o que acontece? Ele converte, que é convertida em preventiva sob o fundamento de que existe risco à ordem pública na liberdade do agente nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assinale a opção que indica a tese de direito processual adequada para questionar a prisão preventiva de Pedro. Bom, pessoal, é o seguinte, tá? Aqui nós temos uma audiência de custódia sem o Ministério Público, portanto, não houve nenhum pedido de decretação de prisão preventiva e não houve sequer pedido para decretação de medidas cautelares diversas da prisão. Nos termos do artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, o juiz não pode determinar nenhuma medida cautelar, diversa ou prisão cautelar de ofício. Isso decorre do sistema acusatório. E se nós formos mais à frente, lá no artigo 311, então 282, parágrafo 2º e 311, lá no 311 fala que é possível a decretação da prisão preventiva na investigação ou na instrução, durante a fase processual, mas nunca a prisão preventiva pode ser decretada de ofício. Portanto, como não houve pedido de medida cautelar, porque não tinha membro do Ministério Público, o magistrado não poderia ter convertido a prisão em flagrante em preventiva de ofício. Quando faz essa decretação de prisão preventiva de ofício, nós temos uma prisão ilegal. E a prisão ilegal, vocês sabem que ela deve ser imediatamente relaxada. Você pode utilizar aqui como fundamento o artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal. Portanto, analisando as assertivas, a correta é a letra D, que diz: a prisão deve ser relaxada, pois o magistrado não poderia, diante da ausência do pedido do parquet é o Ministério Público, ter convertido a prisão em flagrante em preventiva de ofício. A prisão tem que ser relaxada
Letra D. Então, a questão que envolvia medidas cautelares e prisão preventiva. Próxima questão. Questão 65, que tem a seguinte redação. Leonardo praticou um crime que, objetivamente, admitia acordo de não persecução penal, o ANPP. Concluída a investigação criminal e estando presente a justa causa, o promotor de justiça se recusou a fazer a proposta de ANPP, por entender que estava demonstrado que a conduta de Leonardo era habitual. Quando a conduta é habitual, de fato, não é possível o ANPP. Diante da recusa do promotor de justiça, o que foi que aconteceu? O juiz da comarca de Cascais, acolhendo o requerimento do advogado de Leonardo, remeteu o investigatório ao Ministério Público para se manifestar sobre o tema. Então, quando o promotor não quer ofertar, remete-se ao chefe da instituição para se manifestar, ou devolve-se para o próprio promotor. O que aconteceu? O MP apresentou ao juiz da Vara Criminal da Comarca de Cascais uma proposta de ANPP para ser homologada. Então, foi celebrado a ANPP. O juiz considerou insuficiente a condição de Leonardo pagar como prestação pecuniária a quantia correspondente a 2 salários mínimos a uma entidade pública a ser indicada pelo juízo da execução. Não se esqueçam que o ANPP ele não é executado na vara criminal e sim na vara de execução. E o que foi que aconteceu? Devolvendo os autos ao MP para reformular a proposta nessa parte. O MP manteve a proposta nos termos acordados com o Leonardo, então o MP não modificou, razão pela qual o juiz criminal de Cascais recusou-se a homologá-lo. Então, o juiz recusou a homologação do acordo de não persecução penal. Sobre a decisão de não homologação da proposta de ANPP, assinale a opção que indica qual recurso cabível e quem poderá interpor. Bom, pessoal, questão de recurso, faziam 2 exames de ordem que não se cobrava recurso, mas decidiram cobrar. E, por força de lei, previsão no artigo 581, inciso 25 do Código de Processo Penal, o recurso cabível contra a decisão que não homologa o acordo de não persecução penal é o résio, recurso em sentido estrito. E aqui, aqui tanto o Ministério Público como a defesa terão interesse recursal para propor o rese. Então, dito isso, o gabarito correto é a letra B, que diz: recurso em sentido estrito, considerando tratar-se de um ato judicial de natureza declaratória. Estavam legitimados a recorrer o Ministério Público e Leonardo, por terem ambos interesse recursal. Então, fundamento da questão, artigo 581, inciso 25. Próxima questão, questão 66. Sérgio propôs uma ação penal privada contra Ana e Letícia por crime de dano, impossibilidade de qualquer medida penal consensual. Então, não coube audiência preliminar, composição dos danos, não houve transação penal. Isso porque as quereladas dolosamente quebraram o para-brisa traseiro do seu carro. Fim da instrução criminal, restaram comprovadas a autoria e materialidade. Até mesmo porque, além da prova testemunhal confirmar a imputação contida na queixa-crime, as acusadas confessaram o delito. Em alegações finais orais, Dr. Lúcio, advogado constituído por Sérgio, sem se referir à inicial acusatória, ou seja, sem se referir à queixa-crime, finalizou sua sustentação apenas pedindo que fosse feita a melhor justiça. Questão batida, já caiu acho que umas 3 vezes. Você, como advogado ou advogada das quereladas, alegaria
E olha como a FGV foi bacana com vocês, né? Como prejudicial de mérito a extinção da punibilidade. Já disse até que é causa de extinção da punibilidade. Tá? Então, pessoal, aqui nós estamos diante de uma causa de extinção da punibilidade específica das ações penais privadas, exclusivas, que é a perempção. Perempção está prevista no artigo 60 do Código de Processo Penal, que consiste numa sanção processual para aquele querelante, para aquela querelante desidiosa. Aqui houve uma desídia porque nas alegações finais não foi pedida a condenação. Então incidiu o inciso 3º do artigo 60, extinção da punibilidade pela perempção, e o gabarito correto é a letra C. A perempção, porque o advogado constituído por Sérgio somente pediu em alegações finais que fosse feita a melhor justiça, deixando de ratificar a pretensão que as quereladas fossem condenadas, sequer tendo renovado o pedido de condenação apresentado na queixa-crime. Questão fácil, já caiu várias vezes, tá bom? Letra C. Questão 67. Gregório, defensor público no estado do Rio de Janeiro, cuja Constituição lhe assegura foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça local, durante o Carnaval, na cidade de Salvador, estava lá em SSA curtindo o Carnaval, Gregório, por acaso, se encontra com seu irmão e inimigo capital Sandro, em uma rua erma, durante a dispersão do bloco carnavalesco. Até aqui, beleza, né? Estava lá no Carnaval de Salvador e tal. Gregório, então, se aproveita da oportunidade para matar Sandro, né? Com golpes de espada. Meu amigo, um golpe de espada. O cara estava no Carnaval de Salvador com a espada, katana, ninja, para matar o cara. Pelo amor de Deus, né? Que a criatividade foi longe. Então, assinale a opção que indica o foro competente para conhecer e julgar esse crime. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, não sei se os examinadores da FGV pensaram na nova jurisprudência do STF, na ADI 2553 lá do Maranhão. O STF, em 2019, na ADI julgada, declarou inconstitucional a Constituição do Estado do Maranhão, para afastar a prerrogativa de função dos defensores públicos estaduais, dos delegados de polícia e dos procuradores dos estados e das assembleias. Por quê? Para o STF, não há previsão de prerrogativa de função para os mesmos cargos no âmbito federal, portanto, DPU não tem, Polícia Federal não tem, AGU e PFN e Procuradoria Federal também não tem. Então, não há simetria. Mas, mesmo que você não conhecesse do entendimento dessa ADI do Maranhão, que inclusive também depois nós tivemos uma ADI aqui do estado do Ceará, declarando inconstitucional, né? Então, eu, por exemplo, sou defensor público aqui no estado do Ceará, e essa ADI disse que os defensores públicos do estado do Ceará não têm prerrogativa de função. Pois bem, mesmo que você não soubesse, você poderia se socorrer da súmula vinculante, anota aí, súmula vinculante número 45. Mesmo sem essas ADIs, o defensor público aqui, o nosso amigo Gregório, né, espadachim aqui, que tinha uma espada, ele vai ser julgado perante o Tribunal do Júri de Salvador. Por quê? Porque mesmo que você considere constitucional, dizendo que não, a Constituição do Estado do Ceará, a Constituição aqui do Rio de Janeiro, fala aqui do Rio de Janeiro, previu a prerrogativa para o defensor público em confronto entre a prerrogativa de função em Constituição Estadual e a competência do Tribunal do Júri, que é constitucional, Constituição Federal, prevalece a Constituição Federal, súmula vinculante número 45. Então, aqui ele vai ser julgado em Salvador pelo Tribunal
do júri, que é a letra A. Letra A. Mas já ressalvo, podem anotar, que defensor público, delegado de polícia e procurador do Estado e das assembleias não possuem prerrogativa de função. Questão 68. Antônio Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro pelo crime de tráfico de drogas. Essa denúncia foi rejeitada pelo juízo da 50ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, por falta de prova mínima da autoria e materialidade, ou seja, por falta de justa causa. O órgão ministerial, então, interpôs recurso em sentido estrito, dessa decisão, já razoando, então já apresentando as razões. Para evitar a caracterização de nulidade processual, é correto afirmar que o juízo deve, em seguida, aqui mais uma vez uma questão de recurso, voltando à FGV, a cobrar 2 questões de recurso das 6 de processo penal. Então aqui, pessoal, também outra questão batida, que já caiu mais, essa é a 3ª vez que cai, é a súmula 708, tá? Em obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mesmo aqui não existindo processo porque a denúncia foi rejeitada de plano, o acusado ou denunciado, como queira, você só não pode chamar ele ainda de réu porque não tem processo, ele tem que ser intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério Público, sob pena de nulidade. O juiz não pode nomear defensor dativo de plano, ele vai ter que intimar. Se o acusado não nomear defensor, aí o juiz nomeia defensor dativo, público ou advogado. Então, com isso, a resposta correta, que está fundamentada, anotem, súmula 708 do STF, é a letra C. Notificar Antônio para apresentar contrarrazões recursais. E a última questão tem: Nise é acusada, na questão 69, em um processo penal pela prática do delito de estelionato, pena, reclusão de 1 a 5 anos, e possui condenação definitiva pelo mesmo delito. Nise é paciente psiquiátrica e laudo pericial constatou a sua completa incapacidade de se autodeterminar de acordo com o entendimento acerca da ilicitude do fato que lhe é imputado. Sobre a influência desse diagnóstico sobre processos atuais ou já julgados, assinale a afirmativa correta. Bom, pessoal, aqui nós temos uma situação. Está comprovada a inimputabilidade da Nise. Agora, essa inimputabilidade, de acordo com a assertiva, ela pode ocorrer antes ou depois, ou concomitante com a prática do crime. Então, vamos lá. Letra A. A insanidade for contemporânea ao fato, então, concomitante, ainda que eventualmente curada no curso do processo, poderá haver aplicação de medida de segurança, tá? Falso. Falso porque não vai aplicar a medida de segurança porque ela está curada. B. Se a insanidade mental ocorreu no curso da execução penal, então ela era imputável, foi condenada e lá na execução percebeu que ela era inimputável, estava com inimputabilidade, e houver conversão da medida de segurança, o posterior restabelecimento importa em cessação da periculosidade e consequente extinção da punibilidade. Correto. Tá? O que acontece? Lá na execução, o juiz da vara de execução, se ele perceber que o condenado a uma pena está com uma doença mental que não é passageira, não é, digamos assim, ela é por prazo indeterminado, ele vai ter que pegar essa pena e converter em medida de segurança
nos termos do artigo 183 da LEP, Lei de Execução Penal. Quando ele converte a pena em medida de segurança, não dá mais para voltar a ter pena. Então, aquela pessoa vai ser reavaliada, periodicamente, e uma vez constatada que houve a cessação da periculosidade, ou seja, ela não tem mais doença mental, o que acontece? Extinção da punibilidade. Então, a letra B está correta. Tá? Mas vamos aqui para a letra C. Se a insanidade mental for subsequente aos fatos, constatada durante o curso do processo, ser-lhe-á nomeado curador sob pena de nulidade, podendo a sentença, ao final, aplicar medida de segurança ou aplicar pena, deixando-a suspensa. O erro está aqui, né? Deixando-a suspensa. D. Se a sentença houver aplicado medida de segurança, o juiz da execução penal poderá reconverter as penas em privativa de liberdade. Se constatar da cura, não, aí é falso. Era a questão que ia gerar dúvida entre a B e a D, mas o gabarito correto é letra B de bola, fundamento artigo 183 do Código, 183 da Lei de Execução Penal. Portanto, pessoal, só questões letra de lei, letra de súmula, né, questões já recorrentes, que já caíram outras vezes, então, na minha concepção, uma prova relativamente tranquila de processo penal. Espero que todos tenham conseguido acertar o máximo de questões e terem logrado êxito na aprovação para a segunda fase. Até a próxima, se Deus quiser.